Oi, eu sou Carlos Henrique Abud e esse é o segundo episódio da nossa nova série sobre construção de mundos. E a missão de hoje é criar um ambiente para o nosso autômato, que foi o personagem que a gente desenvolveu no episódio passado. Se você não viu, o link está aqui embaixo na descrição. Então, bora lá trabalhar um pouquinho mais no nosso universo Planos e Fugas. Então vamos fazer aqui rapidamente um estudo de superfície. Em princípio eu vou deixar um chão arenoso, né? Depois a gente vê o que faz em relação à flor. Fazer uma montanha em primeiro plano. Vamos ver se assim funciona. Pode ter uns picos menores mais atrás. E aqui a gente pode fazer uma formação um pouco mais complexa. Como se desse para escalar, né? Porque nisso a gente já começa a ter ideias para poder fazer cenas nesse lugar. Já dá para entender mais ou menos o ambiente, né? De repente as flores que nasceram aqui foi ele que cultivou, né? Foi o ser que cultivou e aqui não tem flor mais nenhuma. Isso ficaria interessante também. Só aquele pedaço onde ele está trabalhando. Que a ideia é que ele continue exercendo sua função de cuidador de plantas, jardineiro, qualquer outra coisa assim, depois de ter sido abandonado. E aí esse lugar pode ser um lugar meio inóspito e ele começa a fazer florescer coisas aí. Beleza, mais ou menos isso. Depois a gente vai detalhando. Deixa eu espalhar mais esse chão. Depois a gente põe mais rochas por aí. E a gente vai dando a ideia de que a única estrada possível é essa aqui, né? O único caminho possível. Lá atrás a gente faz uma coisa meio indefinida, como um entardecer. Beleza, isso aqui é só para a gente distribuir as tonalidades, né? Não tem nada definido ainda, só um rascunho dos planos para a gente poder entender mais ou menos onde cada coisa vai ficar. Eu quero espalhar alguns detalhes por aqui para poder me ajudar na hora de escrever. Espalhar um pouquinho dessa luminosidade meio azulada, meio alaranjada em tudo, né, para dar uma sensação de unidade. Esse monte aqui está bem lá atrás. Talvez a gente ponha alguma construção à distância, seria interessante. Vamos inserir nosso personagem no ambiente. Ele tem que ficar menor, lógico. Por aqui tá bacana. Tem muito espaço aqui para a gente incluir coisas. Acho que aqui tá bom. Eu vejo o acabamento desse personagem utilizando algum contraste com um azul ou vermelho muito forte. Vamos ver depois se isso vai funcionar. Enfim, vamos colocar as flores para depois trabalhar no acabamento da imagem inteira. Como o nosso mundo é um mundo de fantasia, então a flor pode ter formato que eu achar mais interessante sem compromisso com a realidade. Como vai ser um elemento pequeno e eu quero que se destaque, então eu vou tentar fazer um pouco mais vibrante, né, multicolorido, para poder chamar a atenção. Vai ser um ponto pequeno na imagem, mas significativo.
Trabalhar ainda mais a iluminação, a saturação. Acho que ela nesse tom de azul fica mais interessante. Só trabalhar esses contornos que ela está com a borda muito iluminada, né? E a parte de dentro menos. Não quero gastar muito tempo definindo a flor agora não. Quero resolver o restante da imagem para depois dar o acabamento em tudo por igual, né? Está legal por enquanto. Fazer o cabinho aqui, mais perto da mão dele fica melhor. Então vou fazer um canteiro dessas flores azuis aqui. E a ideia é que embaixo das flores tenha algum verde, né? Quando eu vou colocar uma cor nova na imagem, eu sempre boto algumas pinceladas e depois vou com conta-gotas e seleciono onde a cor está esmaecendo, porque eu pego um meio termo. Eu já aproveito a tonalidade nova com a tonalidade que já existe. Que aí eu vou montando a paleta de cores, uma paleta mais coesa. Por exemplo, esse verde não é um verde puro, é o verde misturado com o amarelo que está no chão. Isso dá um pouquinho de unidade. Pronto, aqui a gente pode fazer uma subida. Insinuar aqui uma espécie de colina, né? Claro que essas flores não têm definição nenhuma, são só mesmo para a gente continuar trabalhando na composição. E aí sim, aqui nesse cantinho eu acho que ficaria legal ter entrada para uma cidade, para algum lugar, né? Vamos fazer aqui uma espécie de estandarte. Demarcando aqui a entrada para algum lugar. Vamos ver então o que a gente pode fazer. Nesse pedacinho aqui, insinuar uma cidadela, uma torre, não sei. Vamos fazer um negócio bem genérico mesmo. Daqueles castelos que ficam na montanha que tem uma ponte ligando uma parte do castelo a outra. Beleza, é só o contorno mesmo, acho que encaixa ali. Então de repente é para lá que os nossos protagonistas têm que ir. E no caminho eles cruzam com o robô ou o autômato. Pode haver alguma dificuldade para entrar nessa cidadela, nesse castelo, né? Bom, esse então é o rascunho, é o esboço da imagem. A gente já tem todos os elementos que vão compor esse conceito aqui de personagem com ambientação. E agora é hora de detalhar tudo. Então vamos trabalhar nas formas, nas tonalidades, nos planos, para deixar essa composição um pouquinho melhor, né? Um pouquinho mais bem acabada. Vamos lá. Bom, essa primeira montanha já está melhorada, já defini um pouco mais os planos, né? E aqui eu acho que eu vou precisar realmente separar para poder deixar o personagem mais próximo. Então é isso, a montanha fica um pouquinho mais abaixo. Fazer como se fosse uma colina mesmo, como eu tinha falado. E aqui tem uma descida. E aí segue para o castelo lá em cima. Vai ser uma cidade, né? Uma cidadela. Aqui para separar um pouquinho a gente pode aproveitar essa tonalidade e fazer um plano aqui como se fosse uma neblina, não neblina, uma poeira. É um lugar um pouquinho mais seco, né? Começando a ver as coisas com um pouquinho mais de detalhe, né? Aqui também a gente pode aproveitar para empoeirar um pouquinho. Aqui, como é uma pedra, uma rocha em primeiro plano, a gente precisa ter contrastes mais fortes, né? E eu estou aproveitando as formas que surgiram naturalmente aqui, conforme eu fiz o esboço. Então essas vão ser as formas naturais mesmo da montanha. Eu gosto assim, acho que fica mais orgânico.
Fazer uma pedra que tenha umas nervuras, tenha uns detalhes, porque ela vai estar bem na frente, né? Beleza. Eu já não gosto de polir muito naturalmente os desenhos. Quando é um conceito assim, aí menos ainda, né? Não precisa ficar lapidando por muito tempo. Joia. A gente já tem mais ou menos o primeiro plano definido. Essa montanha aqui também está um pouquinho melhor acabada. Agora a gente precisa trabalhar lá atrás na cidadela, que eu já estou chamando de cidadela, e nessas montanhas mais fraquinhas aqui. Então, para construir a pedra onde a cidadela está, eu vou pegar esse tom misturado ali embaixo, meio verde, meio alaranjado, para trabalhar aqui. Como ela está bem longe, é apenas uma questão de insinuar. Eu só não posso manter contorno, né? O contorno deixa falso, principalmente quando as coisas estão vistas à distância. Então, depois eu tenho que voltar apagando. Então, eu estou pensando que de repente os personagens precisam chegar aqui, né, nessa cidadela, e acontece alguma coisa no caminho que eles perdem o direito, não sei, de entrar. Como eu botei aquele estandarte vermelho, então pode ter algum tipo de guarda na fronteira, não sei. E aí a gente vai ver o quanto que isso e a história do autômato se complementam, né? Só tem que deixar essas formas aqui um pouquinho mais fininhas. Botar uma luminosidadezinha vindo daqui. Depois eu vou passar misturando tudo. Então aqui o trabalho é o oposto da montanha em primeiro plano, né? Ali eu precisava ter um pouquinho mais de contraste e separação entre os tons, e aqui é mais ou menos uma massa que vai dar a ideia de uma cidadela ao longe, mas que não pode ter muita definição, porque senão não parece que está distante. Depois eu vou adicionar uma neblina aqui no fundo, né, na parte de baixo. Que é legal deixar um pouquinho do azul do céu entrar nas construções, né? Fica mais difuso. Eu vou tirar essa parte de fora aqui porque está em excesso. Assim está bem melhor. A parte mais escura não pode ficar na borda das construções, senão dá a ideia de contorno, e contorno, como eu tinha falado, nesse caso não é muito legal. Eu ia fazer uma torre aqui no estilo daquela telhadinho, né? Mas ia ser a única. Então eu acho que a cidadela inteira vai ter contornos mais quadrados mesmo. Eu ainda vou jogar alguma neblina ou poeira, né, na frente da cidade, para ajudar a deixar ela mais distante. Ficou esse pedacinho da montanha aqui retangular, eu acho que eu vou manter. Acho que ficou interessante. Agora a estrada não acaba mais aqui, ela vai mais para o lado. Vamos só ajeitar esse céu aqui em cima, antes da gente seguir. Estamos chegando em algum lugar. Esses pontos brancos aqui não existem, porque a luz não pode estar forte dessa maneira refletindo na rocha. Então isso aqui faz a pessoa olhar para a imagem e pensar que tem alguma coisa errada. Ela às vezes pode não identificar o que é, mas esse tipo de reflexão não acontece em pedra, normalmente. Está melhor. Aqui está um pouco mais claro do que deveria, mas depois quando eu adicionar a atmosfera, de repente eu igualo aqui. Vamos ajeitar a montanha clarinha lá atrás. Eu acho que eu vou manter ela nessa tonalidade mesmo, porque dá um pouquinho mais de leveza, já que logo do lado tem a cidade, né? Vamos ver. Deixa eu terminar o céu aqui, aí eu vou dar uma afastada para ver a relação de valores. Eu acho que vale a pena escurecer um pouquinho de nada. Vamos pegar essa tonalidade aqui. Vamos ver se ela é boa.
esticá-la um pouquinho para cá. E a gente pega esse azul um pouquinho mais escuro, faz uma indicação de algumas formações para cá que estão indefinidas. Então é o suficiente. Beleza. Vamos colocar a bandeirinha. Acho que ela pode ficar mais para trás um pouquinho, né? 22 deles. Vamos ver como é que fica. Acho que dá certo. Botar um pouquinho mais atrás, menor e mais opaco. Ajuda na sensação de profundidade também. Beleza. Colocar o nosso robozinho para a gente ver a tonalidade dele, porque ele está todo cinza, né? Então a gente precisa primeiro trabalhar a tonalidade, trabalhar o tamanho dele, essa é a proporção certa aqui. Eu acho que sim. Ele pode ficar até mais centralizado, né? Trabalhar um pouquinho na tonalidade dele para ver se ele se integra melhor. Ainda tem que trabalhar na sombra e o pé dele não pode estar tão definido. Como base aqui, como essa vai ser a cor base dele, eu estou tentando deixar um cinza mais quente. Apenas isso. Acho que assim tá bom. Vou dar uma limpadinha. Ele precisa ter contornos um pouco melhores porque ele é o elemento de destaque, né? Ele está bem na frente. Então não tem problema de definir as bordas dele um pouco mais. Beleza. Vamos dar uma suavizada nessas marcas aqui. Essas partezinhas brancas dele não tem tanta necessidade de tirar, porque ao contrário da montanha, ele supostamente é feito de metal. Então o metal tem pontos mais brilhantes mesmo, né? Então eu não preciso trabalhar tanto para tirar esses vestígios que ficaram do esboço. Bom, o pé dele tem que estar um pouquinho mais apagado. Em algum lugar dele vai ter uma fonte de luz. Tem que decidir ainda qual vai ser para poder trabalhar os pontos de sombra do personagem. Então, um pouquinho mais integrado no ambiente. Deixa eu só amenizar um pouquinho aqui, ó. Tá confundindo com as formas dele. Vou colocar a flor e o canteiro para trabalhar isso melhor. Acho que ficou interessante, complementa bem. A gente tem o vermelho ali e o azul mais à frente. Vamos trabalhar um pouquinho nessas flores. Questões de praticidade e tempo. Eu vou dar uma duplicadinha na primeira flor para poder completar aqui. Depois eu venho modificando uma coisinha ou outra para não parecer que foi duplicada, né? Bom, então eu dupliquei aqui as flores, fiz uma sobreposição. Se fosse uma capa de um livro, por exemplo, eu ia ficar mais tempo aqui detalhando cada flor individualmente, mas não é o caso. Vou botar um pouquinho mais de cor sob as flores. Vou aplicar uma texturazinha. E sob as flores precisa ser bem mais escuro, né? Vou botar só um ou outro desse carimbinho aqui de grama, né? Não pode botar muito dele porque fica bem artificial, tá vendo? Se fizer dessa forma. Mas se for sutil, já dá a impressão que a gente quer e sem ficar falso. Agora vamos só trabalhar um pouquinho a tonalidade das flores. Elas precisam puxar um pouquinho mais para o verde e para o amarelo também. Afinal, elas estão recebendo luz do lugar, né? Então não pode ser só azul.
Então aqui, depois de tentar algumas coisas, eu achei que a melhor solução era realmente dar uma borrifada de laranja sobre as flores de trás para dar a ideia de perspectiva e para integrar os elementos no ambiente. Acho que resolveu. Agora vamos trabalhar só um pouquinho no robô. Eu ainda quero botar uma fonte de luz nele, de repente nesse quadradinho aqui no peito, ou na cabeça, né? Parece uma fonte de luz ali. E detalhar um pouquinho, de repente dar alguma varia, mas nada muito drástico não. Não precisa tanto detalhe assim. Vamos pensar primeiro na fonte de luz. Beleza. E aí com isso a gente consegue pintar alguns lugares de azul, fazer algumas marquinhas no robô de reflexão, né, dessas luzes. Esse braço dele já está bem danificado, né? Nisso a gente consegue mostrar um pouco melhor a superfície dessa carapaça que ele tem, né? A gente vai aproveitando as pinceladas para definir melhor as formas, né? Nada disso aqui foi feito de propósito, eu só estou valorizando os traços que ficaram na hora do esboço. Isso aqui vai ajudar a harmonizar também com o tom azulado das flores, né? Que aí não vão ser só elas nesse tom. E vamos ver se fica interessante botar a luz aqui em cima vermelha para dialogar com os estandartes lá atrás ou não. Vamos ver. Essa pode ser um pouquinho mais fraca. Uma tonalidade assim acho que fica interessante. Sim, mais para amarelo. Acho que harmoniza mais. E aí a gente trabalha então agora a reflexão amarela nas proximidades da luz. É isso. Temos aí o nosso autômato colhendo flores. Só apagar um pouquinho mais esse pé dele aqui. Apagar um outro também, um pouquinho. Tendo feito isso, agora a gente pode trabalhar na atmosfera. Vamos escurecer um pouquinho as bordas. Isso aqui ajuda a dar um acabamento melhor. Aqui, como eu tinha falado, dá para amenizar um pouquinho essas reflexões de branco. Beleza. Um pouquinho de luz mais clara na perna do personagem aqui. Também para dar uma sensação de imersão. Essa mesma luz a gente também pode usar para mesclar um pouquinho a base dessa montanha com a estrada. Tem que lembrar que quanto mais distantes estão os elementos, menos definidos eles são. Eu acho que dá para jogar uma luminosidade alaranjada lá atrás. Bem sutil, bem pouca. Só para a gente integrar melhor, como eu queria uma sensação de pôr do sol, né? Agora vamos trabalhar na separação dos planos, isso também é importante.
Isso aqui é algo que não existe na realidade, então a gente não pensa nisso quando vai desenhar, mas dá um efeito interessante. A gente vai atrás do nosso personagem e dá uma escurecida para promover um destaque. Isso aqui ajuda o olho a ler a imagem, né? A distância você consegue ver melhor o que está em primeiro plano, o que está no fundo. Não pode ser uma coisa muito marcada, porque não pode parecer que o personagem está com uma sombra projetada nas costas dele numa montanha que está muito longe, né? Mas sutilmente dá para a gente definir um pouco melhor. É um detalhe, mas faz bastante diferença. Bom, vamos jogar uma neblina branca lá em cima também. Essa tem que ser bem mais clara, porque lá atrás já está muito mais claro do que todo o resto. Então a gente escondeu um pedacinho dessa montanha. Passar aqui no pé da cidadela. E aí a gente pode jogar um pouquinho mais do laranja aqui para poder enfatizar mais a presença da neblina branca. Vamos contornar os cantinhos aqui. Por que não? E aí, quantas vezes a gente for parar para olhar o desenho, vão ser as vezes que a gente vai achar alguma coisinha para mexer. Então, quanto mais tempo eu passar aqui desenvolvendo, detalhando, mais completa, mais bem acabada vai ficar a imagem. Mas não é essa a intenção. A ideia era criar um conceito de personagem para poder servir como objeto de inspiração para minha nova história. E a gente começou o vídeo anterior com isso, né? Essa era a ideia inicial. E agora nós temos essa imagem. Então era isso, missão cumprida, eu já tenho o que eu precisava. Se você quiser ver o desenrolar dessa ideia, é só conferir lá no Planos em Prática. E aí, conforme eu for elaborar a premissa, eu vou descobrir que cidadela é essa, por que tem os estandartes vermelhos na frente, o que eles significam, que travessia que é essa onde o nosso autônomo está, que lugares ela liga, o passado dele, claro, né? A gente vai tentar determinar aí o que levou o personagem para essa situação. Isso tudo a gente vai desenvolver no próximo episódio da nossa série de exercícios de escrita criativa. Se você ainda não conhece o projeto Planos em Prática, aqui do lado tem a playlist com a terceira temporada. Era isso para o vídeo de hoje, abraços e até a próxima.